Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Dos que aqui estão, todos estão aqui? Amém. Não falta nenhum. Não, porque às vezes a pessoa não tá, né? Fazer missa de corpo presente. Meus amados, hoje nós vamos dar início ao estudo no livro de Eclesiastes. Onde é que ela foi buscar Eclesiastes? Eu não dei Eclesiastes ainda, não? Eu já dei Eclesiastes. Certeza? Eu não tenho certeza de nada, eu não sei não. Oi? Não, eu parei, eu dei Lamentações. Eclesiastes, nós demos na época que falamos de Salomão. É bem provável que nós demos Jeremias e depois o segundo livro de Jeremias, chamado Lamentações. Se depois o Manuel ver aí se eu dei se eu dei o livro. Também eu acho que não é desse tempo aí, não. Não. O livro de coisa eu tenho que ver na internet, eu não lembro realmente se eu dei Eclesiastes. Mas enfim. Seguindo o histórico, né, que é o que nós estamos seguindo. Depois, entre os três mais próximos ali de Jeremias, o contemporâneo dele é Ezequiel, né, e depois o Daniel. Viveram na mesma época, profetizaram quase que no mesmo tempo. Altera-se apenas a questão profética de cada um deles no sentido deixa eu desligar aqui meu telemóvel, pronto. No sentido tanto da mensagem que foi dada, o local em que ela foi dada, mas foi basicamente todos ali nos três. Daniel que passa um pouco mais, né? Daniel vai para quase 60 anos depois de Jeremias. Mas ele era criança quando Jeremias era vivo, né? Jeremias já era velho, e Ezequiel também. Então, mais ou menos estamos ali falando daquele período, o período em que o povo de Israel deixou a terra de Israel e foi para a Babilônia. Então, esse é o período mais interessante para que nós possamos entender tudo que acontece a posterior e inclusive que chega até os dias de hoje em Israel. Se você não entende essa parte do cativeiro babilônico, é meio difícil entender todas as outras coisas. Ezequiel sumiu da sua Bíblia? É mais fácil. Então vamos ler o livro de Ezequiel. No capítulo 1, logo nos primeiros versículos, ele situa mais ou menos onde é que Ezequiel está e quem é Ezequiel. Então nós vamos falar, diferentemente dos outros estudos que nós estamos dando versículo por versículo, eu não vou dar Ezequiel versículo, senão a gente só sai daqui agora em 2018, né? Porque Ezequiel é um dos livros um dos mais difíceis de se ler, mais chatos de se ler, é tanta visão, é tanta coisa, que é gigante aí, uns 40 e tantos versículos, quase 50, não é tanto quanto Isaías. Mas é muito chato, é um livro chato de ler porque são muitas visões, muitas coisas. Se a gente não entende da história, acaba sendo um livro realmente chato de ler. E muitas pessoas acabam pulando por não entender o que aí se fala. Mas Ezequiel é um livro completamente profundo. Completamente profundo. E dada a profundidade da coisa que a gente acha, quanto mais profundo se lê, mais chato a gente acha, porque a nossa mentalidade quer ficar somente na sopinha de letras, né? Vai ficar apenas na sopinha de letras. Mas Ezequiel é um livro fortíssimo de leitura. Então ele diz assim: no 30º ano, no 4º mês, do 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então,
Aí ele diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos parar aqui nesses três versículos para que a gente possa dar introdução sobre o livro de Ezequiel, ok? A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que é a mensagem que aqui dá, ele estava no 5º ano do rei Joaquim do exílio. Foi o primeiro exílio babilônico. Foram 3 levas de escravos para a Babilônia. No primeiro, Ezequiel já foi logo deportado. Ele era da família de sacerdote, ou seja, ele era sacerdote, mas não teve o ofício de sacerdote. Ele não oficiou, né? Porque é necessário que os filhos de sacerdote tomem uma idade para poder oficiar no templo, e só depois, e mesmo quando tirava-se sorte para saber quem era o sacerdote que iria oficiar a cada dia do ano, né? Era sempre feito era meio rotativo. E esse rotativo, 365 dias do ano, todo dia oficiava um. Esses 365 dias dava 365 sacerdotes, e eles só se oficiavam uma vez no templo, né? Isso é a história judaica, só se oficiava uma vez no templo. Então o sacerdote só servia ao Senhor uma vez no templo, uma única vez. Por quê? Para dar a oportunidade de, pelo menos a maioria, né? Todos não, porque não dá, eram muitos, mas a maioria dos filhos, dos próprios sacerdotes, dos filhos, poderem oficiar como sacerdote no templo. Claro que além desses oficiais que havia também o sumo sacerdote, né? Que isso aí já era anual, tal, pronto. Então a gente vê aí muitas histórias, por exemplo, de Jeremias, que estava perto de oficiar no templo, o Zacarias, o pai de João Batista, que estava oficiando no templo, era o dia dele oficiar no templo. Então tudo isso era o costume de Israel, né? Que era exatamente para que todos pudessem servir ao Senhor no templo. Então Ezequiel não chegou a servir no templo, mas ele parece-me ser um homem fiel e temente a Deus, e por isso Deus o escolheu para trazer uma forma diferente de escrever a palavra, né? Até então, até agora, nós temos lido, ora nós temos visto a própria história, ora a gente tem ouvido um pouco de poesia, como Cantares de Salomão, como Eclesiastes, ou próprio Provérbios, né, que são ditos populares. Então nós temos sempre esse tipo de literatura. Só que Ezequiel, ele inaugura um novo tipo de escrita na palavra de Deus. E um tipo de escrita tão diferente, mas tão diferente, que o povo judeu é, a, tinha cuidado e dúvidas acerca da canonicidade do livro de Ezequiel. Será que esse livro foi realmente escrito por Deus, né? Então o que é que ele faz? Os judeus dizem, até hoje, né, proíbem a leitura de Ezequiel a pessoas que tenham menos de 30 anos. Proíbem o livro de Ezequiel, alguns capítulos do livro de Ezequiel, principalmente o capítulo 1, 2 e 3, é proibido. Por quê que é proibido? Aham. Não. É assim, a Torá, os judeus eles seguem muito mais do que a Torá. Porque além da Torá, eles também têm como é que chama agora, meu Deus do céu? Esqueci o nome, mas eu vou lembrar. O que é o livro de tradição deles, certo? Que é tipo uma interpretação da Torá. Então a Torá, claro, que é formada do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Mas quando Jesus Cristo vem e ele diz assim a expressão, é que ele não usa o termo Bíblia como nós utilizamos. Ele não usa o livro assim como nós utilizamos. Mas Jesus Cristo quando diz, Jesus Cristo diz lá na parábola do rico e Lázaro, o Lázaro diz para o Lázaro diz para o rico, eles têm Moisés e os profetas.
Então, quando ele diz ele tem Moisés e os profetas, ele está dizendo que ele tem a Bíblia toda para ler, porque eles chamavam de Moisés e os profetas. Então, isso tudo fazia parte do corpo sagrado que era a Torá, que era o compêndio sagrado que era a Bíblia. Apesar de que eles possuem o Pentateuco, né, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, como sendo aqueles que tem a regra de fé e prática, e eles chamam os escritos de Moisés. Para os judeus, eles têm uma diferenciação na palavra, na importância da palavra. Claro que entre Moisés e Jeremias, os escritos de Moisés são muito mais importantes do que os escritos de Jeremias. Tem essa questão. Para nós, não, está em pé de igualdade, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para eles, não. O livro de Moisés tem muito mais importância do que o livro dele. Então, daí, quando eles se referem à Torá, se referia aos 5 primeiros livros sagrados. Mas eles, desde muito tempo, logo desde o princípio, quando Josué escreveu, porque depois de Moisés o primeiro a escrever foi Josué, o livro de Josué foi acrescentado aos livros sagrados. Então nunca teve de fato, só a Torá sendo os 5 primeiros livros. Mas esses 5 primeiros livros têm uma importância superior aos outros livros, para os judeus. Entendeu? Sim, eles têm como sendo inspirados por Deus. Que ele não segue nem os 5 de Moisés, né? Vamos acordar aqui. Não, mas é mais ou menos isso. Mas eles acreditam que são inspirados, são livros sagrados, assim como o livro de Salmos, que eles leem nas suas manifestações religiosas. O livro de Salmos é sempre lido. As bênçãos que é falado durante durante a festa dos tabernáculos e tal, tem a ver muito com muitos trechos que não são do Pentateuco, não são dos 5 primeiros livros. Então, acreditar, por exemplo, em o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão que os judeus fazem, tem a ver com o livro de Esté. Não tem a ver com nenhum outro livro. O Yom Kippur nasceu do livro de Esté. A festa a Rosh Hashanah, acho que é Rosh Hashanah, que é o Rosh Hashanah, que é o Rosh Hashanah, que é a festa ou a festa das luzes também, que tem a ver com o período de Macabeus, que aí já não é chamada Festa das Luzes, onde eles usam a menorá. E aí no caso de oito, essa tem quanto? 3, 6, 7. A de 8 pontos, 8 lâmpadas, que comemora-se o Dia das Luzes exatamente por causa do período de Macabeus, que eles tinham um pouquinho de óleo, e esse óleo não dava para ficar com coisa acesa, e eles não tinham, e Deus fez com que esse óleo durasse durante 8 dias, ou não sei quantos dias, durante todo o período que era necessário que durasse até ter o novo óleo. E que era suposto que não acabasse, eles não precisaram trocar, e a lâmpada ficou acesa, e daí faz-se a festa do coisa. E isso não tem nada a ver com nenhuma passagem da Bíblia, porque o livro de Macabeus apesar de existir o livro histórico de Macabeus, Macabeus 1 e 2, ele nunca foi considerado como sendo o livro sagrado. Tá? E eles seguem e eles fazem essa festa baseada no livro de Macabeus, apesar deles nunca acreditarem que o livro de Macabeus fosse sagrado. Então tem essa questão. O Talmud, lembrei, eles seguem o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é tipo um livro de explicação da Bíblia. É um livro de explicação. Então eles seguem muito mais o Talmud do que a própria Torá. Apesar de saber que a Torá é o mais importante, claro. Ok? Então, por que então eles negam ou fazem certas ressalvas para o livro de Ezequiel? Ezequiel, por ser um sacerdote, ele tem visões e tem revelações, e fala de muitas coisas aqui que para um sacerdote era considerado, os rituais que ele fala aqui, para um sacerdote era considerado uma blasfêmia. Por exemplo, você vai encontrar aqui algum versículo que Deus manda ele comer coisas cozidas em fezes.
Então, ou seja, que era impuro, uma coisa impura, completamente impura. Então, coisas aqui que tem aqui na palavra que eles naquela altura não entendiam muito bem a linguagem que Deus estava dando com Ezequiel. Então, Ezequiel, ele tem uma mistura gigantesca, tanto de poesia, quanto de visões, quanto de encenações. Deus encena muito com aquilo que Deus fez com Oséias, mandando ele vai e casa com uma adúltera, ou quando chegou para Eli, Isaías também, e também teve essa coisa. Quando fez para Jeremias, também teve a encenação teatral. Ezequiel também tem essa ensinação teatral. Ele manda, por exemplo, durante 300 e tantos dias, 390, 360, sei lá quantos dias foi, 390 dias, ele manda Ezequiel dormir do lado direito do corpo. Dormir durante 390 dias do lado direito do corpo. E depois, mais 8 dias, não sei quantos dias, poucos dias assim, dormisse do lado esquerdo do corpo. Aí tinha um simbolismo todo que a gente vai ver aqui com o passar do tempo, com o avanço dos estudos. Mas o que é importante a gente entender, e que eu falei, é que ele inaugura uma nova linguagem. E que linguagem é essa? Alguém sabe? Qual é essa nova linguagem? O livro dele é semelhante a quê? Exatamente. Tem 600 anos de diferença. Entre Ezequiel e Apocalipse tem 600 anos de diferença. Mas é o livro que tem uma visão semelhante. E é tanto que Ezequiel inaugura o que chama-se de escritura apocalíptica. E aí a escritura apocalíptica não é uma escritura que fala, quando a gente fala em Apocalipse, vamos falar em Apocalipse, vamos falar das coisas do tempo, não é? Da vinda de Jesus Cristo. Não. Apocalipse, a escritura apocalíptica era nada mais, nada menos do que uma escrita, poderia ser sobre qualquer assunto, em forma simbólica que ninguém entenda. Não é? Só quem vai entender a escritura apocalíptica é a pessoa que está recebendo, porque eu já escrevo, não necessito de visão, eu já escrevo. É como hoje fazem as sátiras e fazem anedotas, e às vezes a gente não coloca nome de ninguém lá, mas a gente já sabe pela anedota, pela sátira, a gente já sabe de quem que se trata. Né? É tipo fazer uma fofoca, e não vou dizer quem é. Mas a pessoa é assim, 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 e pronto. Mas aí na visão que ele inaugura aqui, a parte que Ezequiel inaugura aqui dessa visão apocalíptica, que Deus dá essa visão apocalíptica para ele. E Deus começa a dar a visão, não mais a visão, não a visão aberta, mas uma visão fechada. E Deus dá essa visão fechada tanto para Ezequiel, como também dá para Daniel. Então o livro de Ezequiel e Daniel iniciam essa questão do Apocalipse, e os dois juntos trazem uma visão futura. São os dois primeiros que trazem essa visão do Apocalipse, e para a gente entender o livro de Apocalipse, precisamos também entender muito do livro de Ezequiel, muito do livro de Daniel. Eu falo muito do livro de Daniel, mas o livro de Ezequiel também tem uma importância muito grande, porque, por exemplo, Ezequiel é o único que teve a visão pormenorizada, depois, claro, o João no Apocalipse, mas ele é o único que teve a visão pormenorizada do próximo templo. Deus arrebatou no tempo e no espaço o profeta Ezequiel. O que significa arrebatou no tempo e no espaço? Ezequiel fez isso que Deus permitiu que Ezequiel fizesse, e isso que a ciência, ou melhor dizendo, a ficção científica tenta fazer. Né, que é o teletransporte, teletransportar. E quem assistiu aqui De Volta para o Futuro, né, essa cápsula do tempo que todo mundo quer, que todo mundo pensa em a ciência, a física quântica tenta buscar. Foi o que Ezequiel fez, e ele diz aqui logo nos primeiros versículos que Deus o transportou, né, para Jerusalém, ou seja, aí está falando no espaço. E quando Deus o transporta para o templo, e aí é que a gente vê as águas purificadoras que correm do templo. Esse templo era, literalmente, um templo que será reconstruído sobre Jerusalém. E ele dá exatamente as medidas corretas desse templo.
isso essa visão pormenorizada de Ezequiel é muito, é uma visão muito, essa visão dele é tão certa, tão minuciosamente detalhada, que esse é o único motivo pelo qual os judeus acreditam que esse livro seja sagrado, porque ele estando em Quebá, que é uma terra na Babilônia, ele estando perto do rio lá, né? E de lá ele teve essas visões, né? E ou seja, ou não foi Ezequiel que escreveu, ou realmente Deus deu a ele essa visão e o fez chegar a esse ponto. Então o livro de Ezequiel é permeado dessas informações que, se a gente não entende dessa visão apocalíptica, dessa visão encoberta, a gente não consegue entender absolutamente nada. E aí o que acontece? Ezequiel, Daniel iniciam, e talvez sejam os dois únicos que vão ter essa visão mesmo nesse simbolismo apocalíptico. Depois vai vir João, Zacarias também tem qualquer coisinha, mas é muito pouco, que vai ter essa visão apocalíptica. Mas depois de Ezequiel, esse tipo de escritura é uma das mais comum para os judeus do primeiro século. Quando João veio escrever o Apocalipse, e aí chama-se Apocalipse de João, o Apocalipse de João é um entre milhares e milhares de apocalipses que existia naquela época, e muitos desses apócrifos são guardados até hoje. Tem apocalipse de um monte de gente. E esse Apocalipse e o Apocalipse de João era apenas mais um, né? E a linguagem dele é completamente igual a todos os outros. O próprio povo que viveu na época de Jesus Cristo, chamado essênios, e que Jesus Cristo era confundido com os essênios, tanto pela sua característica física, quanto pela sua de onde ele veio, para onde ele foi, no deserto, tal, a forma que ele andou, a forma que ele se vestiu, a forma que ele falou. O pessoal dizia que ele era um essênio. Os essênios foi uma seita que existiu paralelo ao judaísmo, que o judaísmo não era uma religião, o judaísmo era uma congregação de seitas, como é até hoje, né? Nós temos vários tipos de judeus, tem os mais radicais, os menos radicais, os ortodoxos, não sei das quantas, os sefaditas, os não sei das quantas dita. Então é uma série de religião que estão lá interligadas, de seitas que estão interligadas e juntos formam o que é o judaísmo. Naquele tempo também era, no tempo de Jesus também era, tinha os saduceus, os fariseus e tinha os essênios. E os essênios pouco aparecem na Bíblia. Os essênios eram uma comunidade afastada, era mesmo uma comunidade afastada que morava no deserto, né? E eles guardavam a palavra de uma forma tão grande que recentemente, menos de 100 anos, acharam os livros que eles guardaram, né? Que eram os achados livros de Qumran. A comunidade de Qumran, que era a comunidade de essênios, eles guardavam dentro de pote. Preservou tão bem a palavra que hoje nós temos livros, nós temos réplicas não, temos originais, né, de 2000 anos. Nós temos originais hoje de 2000 anos. E aí é o que nos prova que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. O que nós temos hoje é cópia de 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 cópia. Imagina 2000 anos copiando. Nós temos aí o livro de Isaías, copiando. Os livros de Qumran, ele possui 99% do Antigo Testamento. 99% do Antigo Testamento. E, fazendo comparação entre as cópias da cópia da cópia da cópia, da cópia que nós temos hoje, com os achados de Qumran, que é datado da época de Cristo, não temos erros significativos. Não existe erro significativo. Ou seja, os únicos erros que contém é em questão de palavras ou questão de, sei lá, sintaxe de texto, qualquer coisa desse tipo. Mas erro de sentido de palavra, de coisa, não. Nós temos, ou seja, nós temos hoje puro, o mesmo Antigo Testamento que Jesus Cristo tinha. Então, Antigo Testamento significa
que Deus vela pela sua palavra. 2000 anos depois. De Ezequiel, não. Era profeta, sacerdote. Por quê? Por causa do tempo? Ele deu uma medida tudo certo que é possível hoje. Algumas Bíblias trazem até a planta. Tem algumas Bíblias tem esse. É possível as medidas são tão certas que é possível reconstruir o templo desenhando e algumas Bíblias trazem o templo de Ezequiel desenhada, porque exatamente a, como Deus deu a ele essa visão detalhada, ainda deu uma fita métrica, né, que ele saiu para todo. Exatamente. No final da Bíblia de Isabel também tem. Então a maioria da Bíblia de vocês devem ter o templo de Isabel, que é o segundo templo. O templo de Isabel não, o templo de Ezequiel, que é o segundo templo. Ok? Muita informação para os 15 minutos iniciais. Não, passou. Não, 9 e 10. Não é não? Começamos o culto de 8h30. Não tá errado esse relógio, não. Começamos um pouco antes das 8h30. É isso mesmo. Um pouco antes das 8h30. Um pouco antes das 9 começamos aqui, Tiago. Foi, então. Já faz meia hora. 20 minutos. Pronto. Muita informação, pegaram tudo. Sobrou alguma coisa? Alice, tamo junto? Sabe dar uma aula sobre Ezequiel? Mas como não? Acabei de falar aqui tudo de Ezequiel. Contei da vida dele todinha. Tá bem, vamos lá. Vamos seguir adiante. Deixa eu ligar aqui o tablet, que até agora só veio na mente. Bom, tá desculpada. Então tu pode não. Não. E esse vídeo tem uns 600 anos aí de diferença. O Antigo Testamento, todos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito. Malaquias foi o último a escrever, não é? E ele escreveu 400 anos antes de Cristo. Se eu conseguir pegar aqui esse negócio de volta. Não, tá difícil de achar. Como? Sim. Não, as palavras, os nomes judaicos são todos muito parecidos. São todos sempre muito parecidos. Vamos lá. O que nós vamos falar como eu falei para vocês no início, nós não vamos falar aqui versículo por versículo, porque é meio complicado falarmos sobre isso. Então a gente vai falar. Vamos dividir o livro de Ezequiel em cerca de 16 partes, aproximadamente 16, 18 partes, que são mais ou menos a quantidade de divisões e de temas que esse texto fala, né? Então alguns são mais longos, outros mais curtos, mas nós vamos falar mais ou menos de cada um desse tipo de visão que ele tem. E nós vamos ver aí, no meio dessas visões todas, como eu falei, e aí é importante para a gente entender, e agora já voltando ao nosso tempo, a hoje, a nossa igreja, a plenitude da palavra, o livro de Ezequiel, ele é um refrigério. Ele é um refrigério. Por quê? Porque Deus usa Ezequiel no cativeiro. No cativeiro. O povo está em cativeiro na Babilônia. Então Deus usa Ezequiel para falar ao povo da Babilônia. E aí a visão de Ezequiel
é para confortar e dar esperança ao povo. Porque, por exemplo, você vai olhar para o livro de Ezequiel e versículos que a gente conhece, a gente não precisa ler, a gente conhece. Como, por exemplo, o Vale de Ossos Secos. Quem não conhece a visão dos Vales de Ossos Secos? O que é a visão do Vale de Ossos Secos? O que é essa visão? É um Deus arrebata-o e leva para um cemitério. E aí Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, é possível que esses ossos voltem a ter vida? E Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes. Né? E então Deus começa a falar ali com Ezequiel, tá? Mas o que que é esse? O que que ele? Qual é a essência disso? É, ele chega ao, ao clímax daquela profecia, é os ossos secos tornarem a ter vida. É. E isso é reconfortante para um povo que era um vale de ossos secos. Né? Vamos voltar a ser uma nação poderosa? Vamos voltar a ter um rei? Vamos voltar à nossa terra? Vamos voltar ao templo? Quer dizer, essas eram as perguntas que poderiam ter sido feitas, né, por aquele povo naquela época. Se fôssemos nós, né, quais seriam as perguntas que nós faríamos nesse meio, se tivéssemos sofrido o que eles estavam sofrendo? Então o povo de Israel faz esse tipo de pergunta, só que Deus responde imediatamente. Então é possível? É possível. Porque a promessa não deixou de ser, não vai deixar de se cumprir. Aconteça o que aconteceu, mas olha, é um vale de ossos secos. É um vale de ossos secos, mas Deus é quem sabe o que vai fazer. E quando Jesus Cristo vem, ele diz assim: olha, até dessas pedras é possível ressuscitar um filho de Abraão. Né? Deus disse para Moisés: Moisés, eu farei de ti, só preciso de ti, Moisés, uma grande nação. Acabou, eu não preciso mais desses 600 milhões de pessoas aí no deserto, não. Deixa esse povo se matarem aí. Mas vem, eu vou fazer de ti, Moisés. Só preciso de ti. Meu filho, você vai fazer filho até morrer. Mas eu só preciso de você. Mas era mais ou menos isso que era mais ou menos, não, era exatamente isso que Deus estava dizendo para Moisés. Quer dizer, quem decide as coisas é Deus. Em última instância, é Deus que dá o parecer de todas as coisas. Então, para aquele povo que estava longe da sua terra, longe do seu templo, longe das suas casas, está longe de Israel, sempre foi, até hoje, né? Para um judeu, algo extremamente ofensivo, né? Com um sentimento de derrota muito grande, porque essa terra é a terra que Deus me deu, é a minha herança, é minha, é o meu povo, e lá ela é sagrada, porque nela encontra-se o templo do meu Deus. Então é nela. Então os judeus, assim como hoje fazem os muçulmanos, e aí Daniel é pego nessa Draque, Mesaque, Abednego, e Daniel também é pego principalmente Daniel foi pego exatamente nisso e lançado nas covas dos leões, é que ele orava virado para Israel, virado para o templo. Daniel já fazia isso, não existia nem muçulmano. Hoje os muçulmanos fazem virados para Meca. Daniel fazia isso e todos faziam isso orando para o lado do templo, mesmo que não havia mais templo. O templo havia sido queimado, não havia mais nada. Então, mas mesmo assim havia aquele sentimento de terra santa, de terra prometida e de que lá é que Deus habitava. Então, quando me tiram de lá, pois quando me tiram de lá, acabou-se. Então eu não tenho mais nada, eu sou um qualquer no meio do nada, sou um qualquer no meio do nada. Então por isso que Ezequiel é uma figura, é uma mensagem reconfortante. Toda a mensagem de Ezequiel é reconfortante. Ao contrário, a visão apocalíptica é confortante. A gente tem medo. Muitas pessoas têm medo. Vê uma besta que surge do mar, um meteoro que cai, uma coisa chamada absinto que mata a terça parte da terra. Mas o sentido
final da literatura apocalíptica é o bem. É uma mensagem reconfortante para quem entende, né? O Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que quer, pronto, vem. Então termina com esse clímax de salvação. E o livro de Ezequiel, ao contrário de Jeremias, que era acusatório, né? Aqui também temos essa parte acusatória, mas predomina no livro de Ezequiel a mensagem reconfortante. São as águas purificadoras, são o vale de ossos secos. Mensagem de esperança, mensagem de esperança, né? Então essa a maior parte das mensagens de Ezequiel. E também é importante, como toda a linguagem apocalíptica, ela é completamente simbólica. Ela tem um simbolismo e a gente precisa entender o simbolismo nós precisamos entender, não para ler a Bíblia somente, mas a gente precisa entender para a nossa vida o simbolismo das mensagens, o simbolismo da leitura daquilo que está sendo dito. E infelizmente, a gente peca, né, no sentido de errar, a gente erra por não saber distinguir essas coisas simbólicas. E muitas vezes a gente está perdido no meio dos sonhos que nós temos, que os sonhos são basicamente simbólicos. A gente está perdido no meio dos sonhos sem entendê-los também, porque a gente não entende a simbologia daquilo, a gente não consegue perceber o todo, a gente não consegue perceber a visão completa. E a gente precisa aprender a ler, tanto ler a Bíblia como um todo, como também a gente precisa entender o Evangelho e o cristianismo como um todo. E isso nós precisamos. Mais uma vez, nós precisamos viver na plenitude da palavra. E a plenitude da palavra não é plenitude, significa tudo completo. Não há mais não há mais possibilidade de encher, né? Aquilo que é pleno, não existe mais capacidade de encher, já está na plenitude. E a plenitude da palavra significa viver a palavra ou entender a palavra sem sem a possibilidade sequer de que seja enchido de mais alguma coisa. Isso é que é a plenitude da palavra. E a gente precisa aprender a viver na plenitude da palavra. A gente precisa aprender a viver na plenitude do poder de Deus. A gente precisa entender o que é cristianismo. A gente não pode viver uma vida, e aí eu digo que é como Ezequiel fala a coisa, a gente não pode viver essa vida, a gente não pode viver essa vida achando que é simplesmente uma religiosidade. Se a gente seguir A mais B, a gente vai estar certo. A gente vai conseguir alcançar a salvação. A gente vai conseguir alguma coisa. Por isso que o livro de Ezequiel é proibido. Foi proibido. Porque ele vem como sacerdote, ele vem dizer coisas aqui que o sacerdote não deveria fazer, que o sacerdote não deveria dizer. Deus usa Ezequiel dessa forma. E aí, porque o que ele está dizendo? Olha, vamos acabar com essa religiosidade. Vamos acabar com essa religiosidade. E vamos passar a ter uma vida. Vamos passar a ter vida. Que nem os soldados lá do Vale de Ossos Secos. Olha, eles tinham carne, vieram a ter carne, mas ainda não tinham fôlego de vida. Ainda não tinham fôlego de vida. Faltava ainda alguma coisa para ter o fôlego de vida. Faltava alguma coisa ainda. Então, nós muitas vezes temos carne. Saímos do Vale de Ossos Secos, temos carne, mas ainda não temos vida. E vida que eu falo é vida do Evangelho. É entender o Evangelho em toda a sua plenitude. Não é? E aí eu peco, eu erro, porque eu vivo um Evangelho falsificado. E é como o uísque falsificado, vai dar dor de cabeça. Né? Vai dar dor de cabeça no dia seguinte. Então o Evangelho, eu não posso viver um falso Evangelho. Porque quando eu vivo um falso Evangelho, eu vou acordar no inferno, no verdadeiro inferno. Eu vou acordar no verdadeiro inferno. Se eu vivo um falso evangelho, um falso cristianismo, eu estou vivendo um verdadeiro inferno. A verdade é essa. Então eu não posso viver, eu tenho que aprender a viver na plenitude. Eu tenho que aprender a viver no máximo de Deus. E aí o máximo de Deus é a gente entender e a gente compreender o todo e não a metade. E nós, infelizmente,
talvez pelas nossas incapacidades, não é? As nossas incapacidades, a gente tem uma certa dificuldade de enxergar o todo. Mas como eu falo lá no meu livro, se Deus nos deu 100, eu não me contento com 50. Eu quero os 100. Se Deus só me deu 50, eu não me contento com 20, eu quero 50. Se é 50 que eu tenho, eu quero 50. É claro que o apóstolo Paulo vai dizer que nós, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu quero 100% dessa parte. Eu quero 100% dessa parte. Já é parte, já não é o todo. É em parte que eu conheço, eu quero conhecer pelo menos 100% dessa parte, né? Senão vira um tiquinho. Vira um tiquinho. Então, e mais para isso, mas tá, João Paulo, como é que eu vou viver nesta plenitude? Como é que eu vou viver nessa plenitude? Milena, como é que a gente vive nessa plenitude? Só você que me pergunta, eu não posso perguntar a você não? É porque é muito filosófico, né? Eu chegar aqui e dizer, vamos viver na plenitude, vamos viver no máximo, vamos viver no 100%. Como é que é viver nesse 100%? Como é que é buscar isso? Ensine a igreja. Venha cá. Venha cá, faz favor. Venha cá, por favor. Venha cá, por favor. Como é que vive 100% da palavra de Deus? Como é que a gente atinge a plenitude? Vai lá. Ensine aos amados irmãos. Vá, vá. Não tenho certeza. Vai, cuidado que Deus está vendo. Posso não falar não. Não, tem que falar no microfone que o pessoal de casa quer ver. E se eles ouvirem coisa errada, vai? Aí eles vão cortar só o trechozinho e colocar na internet. Olha o que a Milena falou. Como é que se vive 100% daquilo que Como é Deus... que a gente vai viver 100% daquilo que Deus tem para nós? Primeiro, querendo 100%. Eu acho que pra gente ver 100% daquilo que Deus tem pra nós, a gente tem que querer e a gente tem que buscar esse 100%, buscando na palavra, procurando, não só esperando, mas a gente tem que buscar, reconhecer os nossos erros e sempre estar mudando e buscando aquilo que Deus quer pra gente alcançar a plenitude da vontade dele. Doeu? Não. Então. Primeiro lugar, a gente tem que querer. A gente tem que querer. Se a gente não quer, não adianta. Não adianta. Se a gente não quer, mas é querer mesmo. Mas tem que surgir de nós o querer. Tem que surgir de nós, a partir de nós o querer. Não é simplesmente, eu quero, não. Tem que partir de nós o querer. Agora, surgiu o querer, aí vem a segunda parte, eu vou buscar. Buscar o que eu quero. Porque eu também, se eu ficar, eu quero água. Vou ficar com sede a noite toda. Vou ficar com sede a noite toda, eu tenho que buscar. Então a segunda parte é eu ir buscar. Aí não existe evangelho. Não existe cristianismo sem leitura da palavra e sem oração. Não existe, isso é a base. Olha, por que, João Paulo, que não existe cristianismo sem a palavra de Deus? Quem é que é Jesus Cristo? O verbo, né? A palavra. O verbo é a mesma. Nós traduzimos por palavra o verbo, mas em hebraico é uma coisa só. Jesus é o Logos, em grego. Logos. Né? E o Logos se fez carne e habitou no meio de nós. Então o Logos, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. É esta palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus viva. Né? Então, quando nós rejeitamos essa palavra, nós estamos imediatamente rejeitando Jesus. Quando nós damos as costas para esta palavra, nós estamos dando a costa para Jesus. Quando não estou dizendo que esse livro aqui é Jesus, pelo amor de Deus, não venham com essa aí, que tem alguma coisa. Eu estou falando da palavra falada. Não é? Então, Deus, por isso que Deus vela tanto pela sua palavra. Por isso que Deus sustenta tanto a sua palavra. Por isso que a sua palavra é inerrante. Por isso que a sua palavra é infalível.
Então, se a gente não busca a palavra de Deus, ler, entender e praticar, e aí é que entra a maior parte. Praticar. E a melhor coisa é que Milena falou também, que é o reconhecer. Tolo não é aquele incapaz. Tolo não é incapaz. Tolo, incapaz de fazer, incapaz de cumprir, incapaz. Isso não é um tolo. Tolo é aquele incapaz de reconhecer sua incapacidade, de reconhecer o seu erro, de reconhecer que estou errando nisso, com coisas simples da palavra de Deus. Coisas simples da palavra de Deus. Gente, a gente pode errar em coisas grandes, mas nas coisas básicas, pelo amor de Deus, né? A gente deixa para errar nas grandes, né? E as básicas a gente cumpre, que é para não errar também nas básicas. Coisas do rudimento da fé. E muitas vezes a gente vê crente errando nos rudimentos da fé. O que é que a gente vai ensinar mais a esse crente? Coisas que a gente está falando aqui de assuntos que seriam dados no batismo, antes do batismo. O apóstolo Paulo diz, gente, pelo amor de Deus, já era para vocês serem mestres pelo tempo que vocês têm de cristianismo, já era para vocês serem mestres, e eu preciso voltar a vos alimentar com leite? É preciso eu voltar aos rudimentos da fé? É preciso eu voltar a tratar da questão de obras mortas e de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Eu pensei que eu já ia falar aqui de coisas espirituais. Não, vou ter que voltar a falar de coisas carnais. Já imaginou? Então o apóstolo Paulo fala isso. Imagine nós, né? Ter que voltar a tratar de assuntos de ressurreição, de quem é. Imagine. 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, 50 anos de evangelho, e a pessoa ter que aprender os rudimentos da fé. Aprender que Jesus Cristo disse. Olha, tem uma passagem de João que ele faz identificar aquele que é de Deus e que não é de Deus. Ele diz assim, olha, aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. João diz, aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Ponto. Acabou. Se você vê alguém não praticando a justiça, ou praticando a injustiça, ou não amando ao seu irmão, não é de Deus. É simples. Então a gente vê um crente não praticando, não sendo justo, e não amando ao próximo, não é de Deus. Quem diz isso não sou eu. Se fosse eu, poderia ser e poderia não ser. Se fosse eu que estivesse dizendo isso, quiçá seja, Deus conhece o coração. Não, quem diz isso é a palavra de Deus. Então, quando a gente vê um crente injusto, a gente já olha com... E não é injusto porque sem saber do acontecimento. Porque às vezes a gente pratica injustiça sem saber. A gente volta atrás. Poxa, fui injusto, eu não sabia da história completa. Eu fui injusto, não é esse tipo de injustiça. Mas é o tipo de injustiça arquitetada. É o tipo de injustiça planeada. É o tipo de injustiça, né, na mente. Premeditada. Na mente. E aí é injustiça com toda a gente. E ser injusto com qualquer pessoa. E amar ao próximo. João Paulo, o que é amar ao próximo? Amar ao próximo, meu filho, não é trazer presentinho para mim, não. Não é trazer presentinho para os pastores, não é trazer presentinho para a pastora. Isso não é amar ao próximo, não. Isso muitas vezes é idolatria. Completamente diferente, e Deus abomina. Amar é o que diz lá em Coríntios. O amor dado lá em Coríntios, o amor não é sofredor, o amor é longânimo.
O amor não ensoberbece. O amor, ele não pensa mal. Quando você pensa mal de alguém, será que você está amando? Será que nós estamos amando? Será que é amor verdadeiro? O que será que é? Quando você faz alguém sofrer, já imaginou você pensar que alguém está sofrendo por sua causa, porque você está tornando a vida dessa pessoa um inferno? Isso não é cristão. Vai morrer, vai para o inferno. Vai para o inferno. Ah, me batizei, vou para a igreja. Vai para o inferno batizado. É verdade. É verdade, porque o batismo não salva ninguém. A ceia não salva ninguém. Vai para o inferno ceado. Ceado, batizado, orado e excomungado. Pois é. É a última ceia na família. Sei que é a última vez que você vai cear. Então, e encontrar crente ruim, crente com ruindade, eu já encontrei muitos na vida. Deus do céu. Crente com ruindade, crente ruim. Misericórdia. Então, quando eu olho para a história da igreja, quando eu olho para a igreja primitiva, eu até coloquei um vídeo meu na internet há alguns anos atrás, já tem 1000 e tantas visualizações, já tem mais de 2000 visualizações, falando sobre sobre a diferença da igreja de hoje para a igreja de Atos dos Apóstolos. Era um o coração e a alma da multidão que criam no Senhor. Sabe, era o coração. Ou seja, o meu pensamento era o mesmo de Fernando, era o mesmo da Alice, era o mesmo do Manuel, era o mesmo da Mila, era o mesmo da... Era tipo assim, eu tive uma ideia, eu também 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 tive uma ideia. Qual é a ideia? Todos juntos na mesma ideia. Era um coração. Um eco, era. E qual a ideia que vocês tiveram? Vamos evangelizar. Alguém teve alguma ideia diferente? Não. Alguém teve alguma outra ideia? Não. Então vamos orar para ver se Deus dá outra ideia. Como era um coração e alma da multidão, Deus deu outra ideia. Deu a mim. E era a mesma ideia. Teve alguém com alguma ideia? Não. Era um o coração. O desejo era um só. O desejo de evangelizar, o desejo de ganhar almas, o desejo de pregar. Era um o coração e a alma da multidão. E era multidão. Estamos falando de uma igreja que tinha, na sua primeira pregação, 4.000 pessoas salvas para Cristo. Imagine, a gente bota 4 dentro de uma igreja, está uma briga terrível, ninguém sabe o que é que vai fazer, cada um quer ir para um lado, para o outro. Imagina 4.000 querer a mesma coisa, né? 4.000 com um só coração. Olha que coisa magnífica. A gente olha hoje para a igreja. Eu me envergonho. Me envergonho de mim. Me envergonho de mim. Então, trazendo de volta a questão de Ezequiel, que eu estava falando exatamente dessa questão de entender a plenitude do que Jesus Cristo fala, entender a plenitude do que a palavra de Deus fala, entender, praticar, buscar, era o que Ezequiel estava dizendo àquele povo. Ezequiel profetizou. Para o povo, o povo ainda não tinha sido levado totalmente para a Babilônia, né? E estava lá no finalzinho, mas Ezequiel traz profecias fortíssimas. E a primeira profecia de Ezequiel diz assim, versículo 3: Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor.
Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de âmbar, que é aquela coisinha amarela, né? E do meio do fogo saía as semelhanças de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas e as plantas dos seus pés como as plantas dos pés de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E as suas asas uniam-se umas às outras. Não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita os 4 tinham o rosto de leão, e a esquerda tinha o rosto de boi, e também os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram seus rostos, assim as suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha 2 asas, unidas umas a outras, 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasa de fogo ardente, como a aparência de tocha. Fogos corriam por entre os seres viventes, resplandeciam e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas, e a obra delas era como o brilho de berilo. Tinha as 4 as mesmas aparências, e era o seu aspecto e a sua obra como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Ele começa a dar, deixa eu parar aqui. Ele começa a dar essa visão aqui dessas rodas, e eu vou trazer na próxima quando eu falar diretamente dessa visão, eu vou trazer uma imagem que mostra mais ou menos. Ele dá tão detalhado essa visão dele que é possível reconstruir essa visão de Ezequiel. Até lendo você consegue reconstruir o que ele está falando. Mas o que é importante falar logo aqui para hoje, nessa introdução, é que isso também, esse ser vivente, ele também é visto por quem? Por João, né? São os 4 seres viventes. Então, é importante a gente observar que a gente só fala de anjos. Mas os anjos não são os únicos seres espirituais existentes. Além dos anjos, Deus também criou outros seres espirituais. E esses seres espirituais foram mostrados a João e a Ezequiel. E Daniel também, se eu não me engano, tem visto alguma coisa semelhante. Mas João e Ezequiel foram aqueles que viram na glória esses seres viventes, né? E João vê também os 24 anciãos. Então, além dos anjos, Deus também os criou, esses seres espirituais. Então a gente só costuma falar dos anjos porque os anjos são aqueles que ministram a nosso favor e são os únicos que podem estar entre céu e terra, né? Que andam sobre essas 2 esferas, né? Sobre esses 2 campos espirituais, o celestial, no caso, e a nossa terra. São os seres que conseguem fazer andar nessas duas esferas, tanto do físico quanto do espiritual. E os seres viventes apenas só foram vistos diante do trono de Deus e na condição do ser, né, espiritual, da esfera espiritual. Mas é importante lembrar disso, saber disso, né? Mas essa visão de Ezequiel, logo aqui no capítulo 1 e também aqui no capítulo 2, é que Deus chamou poucas pessoas, e mostrou o esplendor da sua glória. Pouquíssimas pessoas. Moisés viu a glória de Deus, mas representada numa sarça de fogo ardente. Essa glória foi tão forte, ele viu a glória de Deus, né? Não foi Deus, ele viu a glória de Deus. Era tão forte que resplandecia no seu rosto.
resplandecia no seu rosto. Ezequiel tem a visão do trono, tem a visão do templo, tem a visão da glória de Deus, também assim claro que aqui é como um sonho. De Moisés foi real, foi algo mais físico, mais tangível, né? Apesar de não sei como é que foi uma teofânica, não uma aparição e não uma visão, uma revelação. Ezequiel e João, né? João também. O apóstolo Paulo diz que ele foi até o terceiro céu, foi arrebatado ao terceiro céu, uma experiência tão fantástica que o apóstolo Paulo teve que ele não sabe dizer se aquilo foi sonho ou se aquilo foi realidade. Por que ele não sabe dizer? Porque é possível, João Paulo, sermos arrebatados e termos visões? É possível. É possível termos visão. Agora, o que é importante saber é o seguinte: primeiro, a visão que você vai ter, se você for arrebatado ou não, ela não é a palavra de Deus. E nem tem igualdade de palavra de Deus. Nem tem igualdade de palavra de Deus. Você pode ter uma visão, o apóstolo Paulo diz que ela é em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ela não é completa, ela não é toda. Ezequiel não está tendo a visão toda. Ezequiel nem sabe o que é que ele está vendo. O profeta ele vê, mas nem sempre ele interpreta. Ó, minha gente, eu estou vendo uma coisa aqui, estou vendo 4 seres viventes, uma coisa estranha. Sei o que é, não, eu estou vendo. Não é obrigado, Deus dá a visão, Deus não dá a revelação. Deus é obrigado a dar a revelação, não e sim. É o nim. Ele não é obrigado a dar revelação ao profeta. Mas ele é obrigado, entre aspas, não é? Porque ele não é obrigado a nada, mas é coerente que se Deus se comunica com o homem, que seja por algum propósito. Alguma coisa ele tem que estar. Porque para que Deus vai se comunicar? Estou brincando de me comunicar com os crentes. Não. Se Deus vai dar uma visão, se Deus vai dar coisa, é para alguma coisa. Agora, nós temos que ter em mente 2 coisas importantíssimas. Primeiro, é que, seja lá qual for a visão que nós tenhamos, ela não se iguala nem chega aos pés da palavra de Deus. Claro. E aí, João Paulo, por que você está dizendo isso? Porque Ellen White teve uma visão e o povo compara os escritos de Ellen White igual, que é os Adventistas do sétimo dia, igual à palavra de Deus. É que para ali. Ellen White falou, Moisés falou, tá perfeito. Né? Os Mormons também. Joseph Smith teve uma visão de um anjo que veio entregar um outro evangelho além daquele que vos tenho anunciado, e eles já têm os escritos de Joseph Smith, ou a tradução do anjo feita a Joseph Smith, como sendo a palavra de Deus, equiparada à palavra de Deus, ou pior, superior à palavra de Deus, né? Superior à palavra de Deus, porque eles utilizam mais esses escritos do que a própria palavra de Deus. Então, qualquer revelação que venhamos a ter, qualquer profecia que for dada a você, ela é em parte. Então, se você seguir à risca a profecia, pode se dar mal, porque ela é em parte. Nunca a profecia vai ser completa. Nunca, nunca, nunca. Nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu vou para Jerusalém, mas não sei o que lá há de me acontecer. Apenas o que o Espírito Santo me revela. De cidade em cidade. Cheguei em Aveiro, o Senhor revela. Cheguei em Oliveira do Bairro, Senhor, não estou vendo nada, revela aqui também. Mais ou menos isso. Então o Senhor vai revelando aos poucos. Você não tem obrigação de revelar tudo, você não tem nem a obrigação de revelar, quanto mais de revelar tudo. Não é? Então é importante a gente entender exatamente isso também na visão nas visões de Ezequiel. E nas visões que nós vamos ter. O segundo ponto, que eu já não me lembro o que era, falei o primeiro, que a nossa... Falei. E o segundo? Esqueci agora, olha aí. Não, eu ia falar da questão da profecia. Não era isso que eu ia falar, não.
que levar em consideração duas coisas, voltando, né? A primeira é que ela pode não ser, ela não é completa, nem ela não é equiparada com a palavra de Deus, claro. E ela pode não ser de Deus. Ela pode não ser de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas a seguinte expressão, a seguinte frase, Gálatas 1, versículo 8. Se alguém vos anunciar um outro evangelho além daquele que nós vos temos anunciado, seja considerado maldição. Se nós mesmos, ou um anjo dos céus, é assim que diz, se nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho além, e não vos espanteis, em outro momento ele diz assim, e não vos espanteis, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a gente não tem que confiar em anjos. Primeiro porque a gente tem capacidade de saber, venha cá, você é Miguel ou Satanás? Né? Ninguém vai fazer isso. E nós não temos essa capacidade de distinguir. Joseph Smith, se você for ler o livro chamado Livro dos Mormons, o outro evangelho de Jesus Cristo, você não precisa nem ler o livro. Você lê na introdução, nas primeiras capas do livro, né? Você vai ler lá, primeiro, na capa do livro, você vai ler um outro evangelho de Jesus Cristo, ok? Aí você vai ler a descrição de Joseph Smith contando como recebeu. Ele conta lá como recebeu as coisas, onde ele estava, e de repente no meu quarto, uma luz muito forte que eu não conseguia enxergar, e não sei o que, e era um anjo de luz que entrou para Joseph Smith e entregou um outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado. Ou seja, se você junta isso, como é que é possível? Você lê Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Não aceiteis outro evangelho, se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho. Diz lá exatamente um outro evangelho. Satanás não teve nem a capacidade de esconder essa palavra, um outro evangelho. Poderia ter colocado um segundo evangelho, poderia ter colocado qualquer outra palavra, mas utilizou a mesma palavra do apóstolo Paulo, um outro evangelho além do que vos tinha anunciado. E milhares de pessoas, é a religião que mais cresce no mundo, são os mormons. Mais cresce no mundo, o cristianismo cresce e cresce. Mormon cresce mais. Os muçulmanos crescem, o mormon cresce mais. E está entre se eu não me engano, já está alcançando a maior igreja, depois da igreja católica, que ninguém bate. Mas já está a segunda maior religião do mundo. A segunda maior igreja do mundo. A maior igreja dos Estados Unidos. Os mormons, eles usam uma roupa por baixo. Eles usam. Pois é. Tem muitas outras coisas. Quem? Não. Não, tem gente que faz. Quem? Não, a minha tia, a minha família, por parte de mãe, a maioria lá são todos mormons, e eu não lembro deles, eu lembro deles fazendo muitas coisas nos domingos. Não, eles vão para a igreja aos domingos de manhã e passam o dia todo lá. Só saem depois do almoço, na hora do almoço. Vão de 7 horas da manhã e só saem lá depois de meio-dia. É o dia todo. Enfim, mas isso ainda é louvável, não é? Queria que nós tivéssemos a capacidade. Sim. Só que a adventista é a sexta pro sábado, né, que eles guardam. Isso até o espiritismo tem. Mas aí é que tá. Aí o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, é que é exatamente
dar ouvido à voz de Satanás. Pois como o mundo é cego, e Jesus Cristo diz claramente, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, enganar os escolhidos significa crente, e crente fiel, né, que é escolhido, é um crente fiel a Deus, que se fosse possível, não é possível por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai nos mostrar, ele vai nos dizer, somente por isso, porque quando a gente estiver indo para aquele aí o Espírito Santo vai dizer, olha, não... essa é a roupa do... o chamado Guardman. Acho que é isso, Guardman. Não, eles não tiram essa roupa para nada. Uma vez estando no corpo, não se tira mais, a não ser para colocar outra. Não se tira mais para nada. Não, mas para nada. É nada é nada mesmo. Não se tira. É verdade. Você vai retirar a parte que lhe for necessário para o uso. Acabou-se. Até o banho é com isto. Não, mas isso depende. Quem tem banheira, né? Pronto. Isso tem todo um ritual. Existe um vídeo no YouTube chamado, eu esqueci o nome, mas é um senhor que era mormon, ele fez um vídeo contando tudo dos mormons. É muito bom, é um vídeo antigo. Mas enfim, para que isso tudo? Para encerrar isso aqui, para encerrar a introdução do livro de Ezequiel, e na próxima semana a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai encontrar acerca das profecias. Sou eu que vou com o livro de Ezequiel até o fim, então eu vou separar isso por profecias para que a gente possa terminar isso o mais cedo possível. Mas é importante a gente entender o seguinte, e a mensagem que eu quero passar para a gente hoje, para a gente meditar. Meus amados, mais uma vez no livro de Ezequiel, Deus dá oportunidades. É aquilo que eu falei domingo. Deus fala uma e outra vez e as pessoas não ouvem. Deus dá mais uma oportunidade de salvação. Eu acho que se o crente pudesse passar um dia no inferno, uma hora, um minuto, se todo crente deveria ser batizado e ser arrebatado para o inferno, pelo menos um minuto. Ia sair chamuscado. Um minuto só, arrebata, Senhor. Senhor, arrebata para o inferno essa alma. Um minuto. Ia ser fiel de verdade. Ia ser. Aí no final, passou um minuto, só um minuto. Aí quando volta, Jesus diz assim: agora escolha. Onde é que você quer passar a eternidade? Só passou um minuto. Eu não vou nem mostrar o céu. Não vai ser nem arrebatado para o céu. Você fica só com a visão do inferno. Porque a realidade do inferno é isso que as pessoas não acordam. A realidade do inferno. A Bíblia diz que haverá prantos e ranger de dentes. A realidade do inferno. E aí, a realidade do inferno, principalmente para nos doutrinar, a realidade do inferno para nos salvar, mas sobretudo para demonstrar o nosso amor para com o nosso vizinho, para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos próximos, que vão passar a eternidade lá, né? Então, essa é a questão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Mila, só que eles não se convertem pela profecia e nem se convertem pela atuação do anjo, né? Ele só se converte se houver a nossa participação.
A oração é uma parte, claro, a oração é uma parte, tem que ser feita. Mas o nosso papel, né, como pregadores, aprove a Deus, né, salvar os homens pela loucura da pregação. E ele não confiou essa obra aos anjos, como diz na palavra, que os anjos queriam fazer essa obra, e Deus deu ela aos homens. Aprove a Deus dar essa coisa aos homens, dar a nós, de salvar as pessoas. E muitas vezes, claro, não somos nós, e nem somos nós, que vamos e pregamos para os nossos familiares. Porque às vezes o profeta de casa não tem honra, né? Mas Deus vai salvar os nossos familiares através de outras pessoas. Mas nós somos as outras pessoas dos próximos familiares. Nós é que somos as outras pessoas dos outros familiares. E depende de nós, né? Então, vamos ficar de pé, vamos orar. O livro de Ezequiel, minha gente, durmam 15 minutos antes de vir. E tomem cafezinho antes de vir, porque é muita informação. Muita informação. Na próxima semana, Milena vai dar um complemento. Participação especial de Milena a cada semana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós, para nós e conosco. Deus, aviva tuas obras no meio do dia. Aviva o teu povo, Senhor, dá discernimento espiritual e ajuda-nos a viver. Ajuda-nos a viver na plenitude da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra, a vivermos o evangelho segundo a tua vontade, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Leva os meus irmãos, Senhor, a casa em perfeita vitória. Senhor, nos dá uma semana vitoriosa, Pai, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana maravilhosa, Senhor, continuação de semana maravilhosa, e que haja prosperidade em nossos celeiros. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.